Capítulo 430. Ordem Eremita do Crepúsculo. Que tipo de organização é? Por que não ouvi falar dela? Quando o senhor enforcado estava me informando sobre o conhecimento geral das várias facções, ele nem mencionou nada sobre ela. Audrey ficou surpresa e confusa. À medida que a névoa cinza se dissipou, a figura indiferente do senhor louco havia desaparecido. Seus olhos dispararam ao redor enquanto ela rapidamente fazia um palpite. Esta organização conhecida como Ordem Eremita do Crepúsculo soa ainda mais poderosa e misteriosa do que os outros poderes ocultos, como a Ordem Aurora e a Escola de Pensamento da Vida. É tão desconhecida que mesmo o conhecedor e experiente Senhor Enforcado, que está intimamente relacionado com a Igreja do Senhor das Tempestades, não sabe de sua existência. E a trama deles era dirigida a um poderoso nobre do reino, uma das pessoas mais poderosas do mundo. Eles podem ser os observadores escondidos nas profundezas do mundo Beyonder, os verdadeiros controladores. Eles influenciam a situação dos continentes Norte e Sul, então não é de admirar que eles sejam notados pelo Senhor Louco. A última vez que o Senhor Enforcado obteve com sucesso a ajuda do adorador do Senhor Louco não foi porque a recompensa prometida era suficientemente alta, mas porque o próprio Senhor Louco estava alvejando a Ordem Eremita do Crepúsculo. Esta organização é tão misteriosa como o nosso clube de tarô. Audrey, por algum motivo inexplicável, ficou um pouco animada, e isso diluiu o impacto que o assassinato do Duque Negan teve sobre ela. Definitivamente, não há muitos Beyonders que sabem da existência da Ordem Eremita do Crepúsculo. E eu sou uma deles, e nós, o clube de tarô, estamos atacando eles. Audrey levantou-se e caminhou até o espelho de corpo inteiro à sua frente. Ela levantou um pouco o queixo, mostrando um ângulo anormalmente bonito. Olhando para a garota no espelho, Audrey lentamente se acalmou. Esta foi a primeira vez que sentiu que era imperativo que ela aumentasse rapidamente sua sequência. Até o Duque Negan, um Beyonder sob tremenda proteção, pode ser assassinado, muito menos o pai, que é apenas uma pessoa comum. Embora com base na situação do cofre da família, definitivamente há muitos Beyonders na família, e a Igreja da Deusa também fornecerá proteção adicional. No entanto, isso não alivia meu coração. Os guardas de Duque Negan não são mais fracos do que os que temos. Está tudo bem, Audrey, vá para a sequência 7 o mais rápido possível, depois para a sequência 6, e depois se esconda na escuridão. Eu serei a última linha de defesa do meu pai, mãe e irmãos. Reticências. A capital do arquipélago de Horsted, a cidade da generosidade. O Vingador Azul estava mais uma vez passando, atracado no porto, dando aos marinheiros a chance de se deliciar e desabafar. Alger Wilson vestiu um manto bordado com estampas de tempestade e foi até a maior catedral do arquipélago, a Catedral das Ondas. Era de estilo clássico e usava principalmente pilares de pedra e estruturas em arco, e tinha uma cúpula imponente e 2 torres de relógio. Nos primeiros dias da colonização, os pioneiros muitas vezes não tinham tempo para construir uma catedral, o que trouxe sérias consequências para eles. Cercados por tribos, selvas e construções antigas, eles muitas vezes morriam misteriosamente em grande número sem motivo algum, mesmo depois de terem conquistado a região. Esta situação, que tinha causado grande pânico, deteriorou-se gradualmente depois da construção das catedrais das várias igrejas, tornando-se algo que acontecia apenas de vez em quando. Parado em frente à catedral, Alger não tinha pressa em entrar. Em vez disso, olhou pelas janelas estreitas para a atmosfera escura e misteriosa, e a luz quente das velas que iluminava a área de atividade. Alguns segundos depois, entrou no grande salão de orações, cerrou o punho direito e atingiu o peito esquerdo.
Ele se virou para o bispo que estava de frente para ele e disse: Que a tempestade esteja com você. Que a tempestade esteja com você. O bispo respondeu da mesma maneira. Sem esperar que Alger falasse, o bispo da Catedral das Ondas pegou um telegrama. Você chegou bem na hora. O Conselho de Cardeais emitiu ordens. Leia antes de orar. Que ordens? Alger perguntou casualmente enquanto estendia a mão para pegá-lo. A expressão do bispo era séria quando ele disse: O Duque Nigan foi assassinado. O Conselho dos Cardeais ordenou que todos os punidores mandatários e sacerdotes prestem atenção a qualquer coisa relacionada ao herói bandido Imperador das Trevas, bem como a todos os assuntos relacionados ao ritual de Tarô. Herói bandido Imperador das Trevas? Alger expressou perfeitamente sua surpresa. Ele já sabia que o Imperador das Trevas era o adorador do Senhor Louco. O bispo disse com um aceno de cabeça sério: O assassino do Duque Nigan é um diabo da sequência 5, mas enquanto escapava, foi morto pelo herói bandido Imperador das Trevas. Este é o mesmo resultado do contra-almirante Quilangos, que falhou em assassinar o Duque. Não apenas as circunstâncias superficiais são as mesmas, mas até mesmo as questões centrais são as mesmas. Também foi o adorador do Senhor Louco que matou Quilangos, outro adorador. Era o Senhor Louco quem realmente queria que o Duque Nigan morresse? Não, se fosse realmente ele, então teria avisado Quilangos da última vez para ter cuidado com a senhorita. Justiça, para não expor sua identidade no local. O Senhor Louco está prestando atenção à verdade por trás do assassinato e do verdadeiro assassino? Quem poderia ser, ou qual organização receberia tanta atenção do Senhor Louco? Alger pensou instantaneamente em muitas coisas e fez um julgamento preliminar. Ele olhou para o telegrama e viu que a igreja havia criado uma equipe especial de investigação para o assassinato do Duque Nigan. Cada membro era uma elite dos punidores mandatários. Devo solicitar a adesão, para ter uma ideia de suas ações a qualquer momento? Alger hesitou por um momento. No final, ele decidiu seguir seu plano original e se manter discreto. Reticências. Com um novo dia, Klein dormiu até acordar naturalmente. Levantou-se devagar, lavou o rosto e desceu. Ele não estava com pressa para preparar o café da manhã. Em vez disso, costumava abrir a porta, banhar-se na névoa e tirar o jornal do dia da caixa de correio. O que é? De repente, ele percebeu que havia um envelope grosso enfiado dentro do jornal. Não era nada leve. Espremendo a superfície, a mente de Klein brilhou com a leve fragrância de tinta de notas. Sua intuição espiritual lhe disse que havia muito dinheiro dentro. Cuidadosamente, abriu e tirou a pilha de dinheiro. Depois de contar o dinheiro, ele confirmou que havia um total de 1000 libras. É o dinheiro da recompensa da mente coletiva da maquinaria. É essa a maneira deles de me entregar o dinheiro secretamente? Como podem ter tanta certeza de que está tudo bem? Deixar na minha caixa de correio assim? O que acontece se for roubado? O encantado Klein não pôde deixar de resmungar. Com esse dinheiro, e sem a mente coletiva da maquinaria protegendo-o em segredo, ele poderia ir ao vampiro em Linwhite para completar a transação anterior. Depois do café da manhã, Klein imediatamente vestiu o casaco e o chapéu, segurou a bengala, enfiou o jornal no braço e saiu. A caminho da parada da carruagem, ele viu sua proprietária, a senhora Estelin Summer, instruindo a empregada a carregar a mala na carruagem em frente à porta. Bom dia, senhora Summer. Klein sorriu e cumprimentou-a. Estelin sorriu modestamente e retribuiu a saudação. Ela parece ter se recuperado mentalmente. Quem sabe o que aconteceu com ela? Klein perguntou curiosamente. Onde você está indo? É quase ano novo. Mary deu a Luke uma folga com antecedência.
Estamos indo para a Baía de Desi para comemorar o Ano Novo, Estelin disse proativamente. Estivemos em algumas das cidades de lá, incluindo as famosas cidades costeiras. Desta vez, estamos nos preparando para ir para Feina Potter. Ouvi dizer que a paisagem da cidade de Sevilha é muito boa. Klein respondeu em tom de brincadeira, que invejável. E você, detetive Moriarty, onde você planeja passar o ano novo? Estelin perguntou com um sorriso. Provavelmente vou ficar aqui, certo? Tenho que preparar algumas ferramentas para consertar a parede na qual Stuart havia feito um buraco anteriormente. Klein sorriu e disse, voltarei a Midshire, onde o inverno tem um cheiro diferente. O sorriso no rosto de Estelin ficou ainda mais óbvio. Espero encontrá-lo na Baía de Desi nas próximas comemorações de Ano Novo. Reticências. Ao sul da ponte, Rua Rosa, Igreja da Colheita. Ao ver o detetive Sherlock Moriarty em seu casaco preto, Eileen White, que estava limpando cuidadosamente o castiçal, sorriu. Ele penteou o cabelo, aproximou-se com a cabeça erguida e disse em voz baixa: há informações sobre Jason Beria. Um sanguíneo o conhece. Eu também tenho as informações dele. Klein sorriu ao entregar o jornal. A manchete dizia: ontem, Sua Graça, o Duque de Negan foi assassinado, um verdadeiro diabo infernizando a terra. Abaixo do título havia uma descrição detalhada do assassinato de ontem, e revelou que o assassino era um banqueiro chamado Patrick Jason, que foi morto no local, e a organização terrorista Ordem Aurora reivindicou a responsabilidade. Ao ver a notícia mais cedo, Klein, que estava tomando seu café da manhã, quase vomitou o leite pela boca. A princípio, ele imaginou que o Sr. A da Ordem Aurora estava com dano cerebral para assumir a responsabilidade por este assunto. No entanto, depois de pensar cuidadosamente sobre isso, sentiu que provavelmente era uma desculpa usada pelos oficiais. Se a Ordem Eremita do Crepúsculo é realmente a organização antiga a qual o Imperador Roselli se juntou, então eles seriam extremamente hostis à Ordem Aurora. Afinal, eles odeiam o verdadeiro Criador. Esse pensamento de repente passou pela mente de Klein. Eileen olhou fixamente para o jornal repetidas vezes antes de perguntar, incrédulo: isso significa que as informações que recebi são inúteis? Em teoria, Klein deu ao cavalheiro vampiro um olhar compreensivo. No entanto, as organizações oficiais ainda estão investigando os mentores por trás de Jason Beria. Se sua informação apontar na direção certa, deve valer a pena. Quanto ao próprio Klein, ele obviamente não queria mais se envolver nesse assunto. Não, ele só conhecia Jason Beria e alguns de seus hobbies. Eileen suspirou. Vendo sua reação, Klein perguntou divertido: você não costuma ler jornais? Como você só soube de um assunto tão importante até agora? Aspas. Eileen lançou-lhe um olhar estranho. Por que eu deveria ler os jornais? Eu estou muito ocupado. Ocupado limpando a Igreja da Colheita, ocupado passando o tempo com aquelas bonecas que você tem em casa, e ocupado pensando em maneiras de enganar as pessoas para que lhe deem sangue para beber. Você realmente é um vampiro da nova era. Klein abriu a boca, mas usou os poderes de palhaço para suprimir o riso que estava prestes a soltar. Ele não provocou Eileen White e disse sério: já juntei dinheiro suficiente para esses 2 ingredientes. Quando você pode dá-los para mim? Ponto.